Olá, turma! Sejam bem-vindos de volta à nossa segunda aula do curso de capacitação profissional para os profissionais do Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Nesse eixo, abordaremos os serviços referenciados no CREAS. E logo de cara, eu pergunto para vocês: quais são as principais ações, atividades que constituem o trabalho social essencial aos serviços a serem realizados pela equipe do CREAS? Preparem-se. Podemos listar como as principais ações, atividades que constituem o trabalho social essencial ao serviço do CREAS e que devem ser realizados pela equipe de profissionais do CREAS. Podemos listar várias: acolhida, escuta, diagnóstico socioeconômico, estudo social, monitoramento e avaliação do serviço, orientação e encaminhamentos para a rede de serviços locais, construção de plano individual ou familiar de atendimento, orientação sociofamiliar, orientação jurídico-social, atendimento psicossocial, referência e contra-referência, informação, comunicação e defesa de direitos, apoio à família na sua função protetiva, mobilização, articulação da rede de serviços socioassistenciais. Ufa! Fiquei até com falta de ar, né? Então, turma, a gente percebe que existe aí um leque de atividades e ações que são desenvolvidas pela equipe de profissionais do CREAS. E no decorrer do curso, iremos falar de todas elas, porque o nosso objetivo aqui é prestar um atendimento qualificado na unidade CREAS aos nossos usuários, que são as nossas famílias em situação de violação de direitos. E dar enfoque à família como elemento fundamental e estruturante das políticas públicas é um avanço e que precisa ser concretizado na operacionalização do atendimento no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, conforme é previsto na nossa Política Nacional de Assistência Social. As intervenções do CREAS, elas devem ter seu foco na família, incluindo aí, turma, nos atendimentos o maior número possível de seus membros, pois é necessário que a gente compreenda que as políticas focalizadas no indivíduo nem sempre são capazes de construir resultados positivos e qualitativos de enfrentamento das situações de violência e risco social. Porque, turma, não é somente o indivíduo, que passa pela situação de risco social que necessita de apoio e assistência, mas sim toda a sua família. E por isso, se faz necessário que dentro da unidade do CREAS nós tenhamos a gestão pública das ações compreendidas como entrada, acompanhamento e desligamento das famílias, levando em consideração a permanente defesa do direito de viver em família, respeitando os diferentes modelos de organização familiar e a legitimação dos vínculos entre os seus membros. Levando em consideração também a afirmação do direito do usuário de seus serviços de receber atenção individualizada e de que essa atenção ela deve operar no sentido de possibilitar o enfrentamento do ciclo de violência. E para isso,
se faz necessário que o serviço estimule o exercício da cidadania e que a sua importância seja atribuída à efetivação das leis, que vai desde a Constituição Federal até os estatutos da criança e do adolescente, idoso, pessoa com deficiência, a Lei Orgânica da Assistência Social, a Política Nacional de Assistência Social, até os planos de promoções e defesa dos direitos da criança e adolescentes, a convivência familiar e comunitária, entre outros, né, como o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, Idoso e Pessoas com Deficiências, né? E além de não darmos ênfase somente àquele atendimento focalizado ali no indivíduo, mas sim da família, outra questão que também devemos levar em consideração é que garantir direitos não se reduz e nem se esgota em um único serviço. Então, uma família em acompanhamento, ela pode demandar de vários serviços, né, existentes ali na unidade, bem como também de serviços voltados, de serviços existentes em outras políticas setoriais. Então, turma, o CREAS ele precisa ser visto como um espaço onde, por meio de trabalho conjunto, profissional, família e comunidade, oportuniza-se que o núcleo familiar desenvolva o controle de sua própria situação, criando condições de pensar em ações e estratégias que propiciarão a proteção de seus membros. Então, turma, dessa forma, nós devemos visualizar a família como detentora de saberes, informações e capacidades que estão envoltas, né, ali pela crise vivenciada, que a coloca numa situação de risco naquele momento. Então, o que precisamos é identificar esses fatores que colocaram essa família numa situação de risco, né? O que não significa dizer que ela não consegue romper esse ciclo de violência, né? E essa identificação desses fatores de risco, a gente consegue através do acolhimento familiar, né, da escuta qualificada e pela busca de conhecimento das situações vividas pelaquela família, né, na busca ali de alternativas para o enfrentamento dessa situação. E durante esse acolhimento, você consegue estabelecer vínculos entre as famílias, né? Os profissionais, eles conseguem adquirir a confiança dessa família. Por isso, turma, nós iniciaremos aqui falando do acolhimento social, embora ele não esteja na tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, mas acreditamos que nesse protocolo de gestão das ações das atividades do CREAS, discorrer sobre o acolhimento social é de suma importância. Pois as demandas, elas não chegam por CREAS apenas através do serviço especializado de abordagem social, né? Os indivíduos e famílias em situação de risco por violação de direitos, eles também chegam ao CREAS por meio de procura espontânea ou por encaminhamentos do Sistema de Garantia dos Direitos, conselhos tutelares, varas especializadas, delegacias e outros serviços da rede de proteção social, sendo atendidos ali pelo acolhimento social. E a equipe responsável por esse serviço, ela vai realizar a triagem, ela vai realizar a interlocução direta ali com o usuário que chega ao CREAS e verificar a pertinência do atendimento no serviço. Essa triagem inicial, turma, ela tem como objetivo identificar as necessidades primárias dos usuários
para o início de procedimentos de atendimento e acompanhamento. Ou seja, no acolhimento social, você vai orientar o usuário sobre as ações que são disponibilizadas ali no CREAS, e a partir dessa ação aconteceu os encaminhamentos ou iniciar os atendimentos de urgência e emergência. Esses conceitos, turma, de urgência e emergência, eles são normalmente associados à área da saúde, mas trazendo esses conceitos para a assistência social, o conceito de emergência, ele é normalmente associado a questões complexas de risco e que exigem intervenção imediata. As questões de urgência, elas também envolvem situações de risco, mas essas intervenções, elas podem se dar em curto prazo. Ou seja, as situações de urgência, elas não podem ser adiadas, elas devem ter intervenções rápidas, né? Porém, com caráter menos imediato que as situações de emergência. Os atendimentos emergenciais, turma, assim como os de urgência, eles fazem parte da rotina diária do CREAS. E a equipe responsável, ela vai realizar a acolhida, a entrevista inicial, identificar as demandas, prestar orientações e agilizar a tomada de decisões para a proteção das vítimas de violência. É o que a gente fala que é a nossa metodologia de trabalho pautada no trinômio estratégico, que é a informação, que é quando você faz a análise e a avaliação da situação, a decisão e a ação. Então, finalizando aqui o acolhimento social, os atendimentos do acolhimento social, eles são realizados por meio de acolhida e escuta qualificada, visando o levantamento da situação, o que subsidiará a proposição de planos de intervenção familiar ou individual, que é de responsabilidade do Serviço de Atendimento Especializado Integral à Família. E por falar em escuta qualificada, turma, depois a gente vai estar aqui em um outro momento conversando mais sobre isso, em um outro eixo, porque é muito importante a gente desconstruir essa confusão de conceituação que acontece entre escuta qualificada no SUAS, escuta especializada e depoimento sem dano, né? O depoimento especial. Mas isso aí vai ficar para um outro eixo. Vamos dar continuidade aqui. Vamos falar agora sobre o serviço especializado em abordagem social. Uma outra possibilidade, turma, de acesso ao CREAS para as famílias e indivíduos em situações de risco por violação de direitos é o serviço especializado em abordagem social, que acontece por meio do deslocamento de profissionais em roteiros prévios ou não, Isso conforme é descrito na tipificação nacional, dos serviços socioassistenciais, consta lá que esse serviço ele deve ser ofertado de forma continuada e programada, com a finalidade de assegurar trabalhos de abordagem e buscar a resolução de necessidades imediatas e promover a inserção na rede de serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas, na perspectiva da garantia de direitos. Então, quando a gente fala de forma continuada e programada, é algo que precisa o quê? Ser sistemático e planejado. Você fazer, por exemplo, durante o mês de junho, que a gente trabalha ali a campanha de erradicação do trabalho infantil, você fazer uma ação pontual em um determinado local de venda de geladinhos, de lanche por crianças, não é o trabalho de abordagem social, tá? O trabalho de abordagem social,
ele não é caracterizado como algo pontual. Tá? Essas ações isoladas, pontuais, né, em um determinado mês, em alusão a uma determinada data, a uma temática, são campanhas de mobilização que você faz e que conta ali com a participação da comunidade, né, da sociedade e também de parcerias com outras políticas públicas setoriais. Tá? O trabalho infantil, a exploração sexual de crianças e adolescentes, ela está dentro, né, do serviço especializado em abordagem social. E devemos estar atentos a essas demandas, principalmente para buscar essa articulação com os sistemas de garantia dos direitos, além da inclusão, da necessidade de incluir essas famílias nos municípios que possuem as ações estratégicas de erradicação do trabalho infantil, ou daqueles que não têm, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Lembrando, turma, que as abordagens que visam a identificação de situação de exploração sexual e trabalho infantil, elas devem ser realizadas por técnicos e educadores sociais, tendo em vista que essas demandas, elas exigem intervenções especializadas. E também pode contar com a participação de profissionais de outras políticas públicas, né, ou dos sistemas de garantia de direitos. Já a abordagem social para a identificação de indivíduos em situação de rua, ela deve se dar à luz da política nacional para a inclusão social da população em situações de rua. Onde encontraremos, né, que a referida política ela aponta como princípio a promoção e garantia da cidadania e dos direitos humanos, né, respeitando a dignidade do ser humano, vendo ele como um sujeito de direitos civis, sociais, econômicos e culturais, com direito a usufruto e permanência e acolhida e inserção ali nos serviços da cidade, a não discriminação, seja por motivo de gênero, orientação social, orientação sexual, nacionalidade, religião e situação migratória, né? E também se busca suprir todo e qualquer ato violento e ação vexatória, né, inclusive os estigmas negativos e os preconceitos sociais em relação à população em situação de rua. Recentemente, turma, eu assisti uma reportagem em que, nesse serviço de abordagem social, com base na população em situações de rua, teve um depoimento que me chamou a atenção, quando a pessoa que estava em situações de rua, ela falou que ela não conseguia encontrar emprego, e ela começou a sentir vergonha dos parentes, né, ali dos familiares, das pessoas que moravam ali com ela, e por isso ela optou em ir para as ruas. Então, quando a gente faz esse trabalho de abordagem com a população em situações de rua, a gente precisa romper, né, com todo esse preconceito em relação a pessoa estar na rua porque quer, porque é vagabundo, porque é usuário de droga, porque é marginal e etc e tal, e levar em consideração todo o contexto, toda a história, toda a análise desse indivíduo, né, e da sua família. Às vezes a família é muito penalizada, né? Às vezes você faz esse pré-julgamento, né? Já acha que a família é negligente, que a família é displicente, que a família que não quer dar suporte, que não quer dar apoio a essa pessoa que está em situação de rua, né? A gente precisa romper com toda essa bagagem de preconceito, né? Ter sim a nossa bagagem técnica para saber desconstruir todos esses mitos, né? Todo esse preconceito e fazer uma abordagem livre de qualquer preconceito, de qualquer discriminação, para poder entender e compreender a atual situação desse indivíduo e da família dele, né?
E o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo, o PAEF. Bem, turma, a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, ela descreve esse serviço como sendo de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos. Compreende atenções e orientações direcionadas para a promoção de direitos, a preservação e o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais, e para o fortalecimento da função protetiva das famílias. Para discorrer sobre o PAEF, são necessárias algumas análises preliminares quanto aos termos de atendimento e acompanhamento, né? Isso gera muitas dúvidas na equipe, principalmente na hora de você sistematizar nos relatórios mensais de atendimento, né? Que são os RMA. O que eu coloco em atendimento? O que é atendimento, né? O que eu coloco em acompanhamento? O que é esse acompanhamento, né? Porque tem um diferencial entre esses dois conceitos. E eu vou trazer aqui para vocês agora. O atendimento, turma, ele é um processo de escuta qualificada e identificação de demandas dos usuários, viabilizando a realização das intervenções pertinentes aos serviços da Política Nacional de Assistência Social. O atendimento nos CREAS, ele deve estar voltado, além da atenção emergencial para a redução de danos sofridos pelo sujeito, né? Ele tem que visualizar também as mudanças de condições subjetivas que mantêm, né, que geram, mantêm ou facilitam a dinâmica da violência, né? Então, o atendimento, ele é pontual, né, sendo encerrado na resolução de uma questão específica e não demandando um retorno ali daquela família, né? Então, a gente caracteriza como atendimento aquela família, aquele indivíduo que busca a unidade do CREAS, né, para uma informação, para uma orientação, para tirar alguma dúvida em relação a uma determinada situação, e que você faz aquele acolhimento social, aquela escuta qualificada, e você já consegue, naquele primeiro momento, já sanar a demanda daquela família, né? Já munir aquela família de orientação e informação sem haver a necessidade dela retornar aos serviços da unidade, né? Por aquela determinada demanda que você identificou. Agora, se você identificou ali naquele atendimento que aquela demanda ela não vai ser resolvida, né? Ela não vai ser atendida naquele único atendimento, naquele único momento, né? Então, aí já não é algo pontual, já é algo processual, né? Já é ali o início de um acompanhamento familiar. Uma vez que o acompanhamento consiste no conjunto de intervenções desenvolvidas em serviços continuados, com objetivos estabelecidos que possibilitem à família acesso a um espaço onde possa refletir sobre a sua realidade, construir novos projetos de vida e transformar suas relações, sejam elas familiares ou comunitárias. Então, turma, o acompanhamento, ele tem como objetivo ainda proporcionar uma reflexão e avaliação permanente acerca das metas, objetivos e compromissos pactuados no plano de intervenção familiar. E só uma dica aqui, turma, esse acompanhamento,
ele é psicossocial, né? Infelizmente, a gente ainda encontra os serviços da assistência social acontecendo de forma precarizada, né? Seja por N situações, né? A não existência de piso salarial na categoria do assistente social e do psicólogo, né? Então, os municípios, eles pagam da forma que acham conveniente, né? Às vezes, esse profissional, ele precisa trabalhar em um ou mais setores, né, para se manter. Então, a gente encontra em alguns municípios psicólogos e assistentes sociais que trabalham de escala e que, às vezes, essa escala não permite que esses dois profissionais se encontrem pelo menos ali um dia na semana. Então, a gente se pergunta como é que se dá o acompanhamento psicossocial, porque dentro dos serviços da assistência social, não é o atendimento com o assistente social e o atendimento com o psicólogo, né? Mas sim o acompanhamento psicossocial. São os dois profissionais, cada um com seu olhar individualizado, enquanto categoria profissional, voltado para aquele indivíduo, né? Para aquela família, para aquela demanda. Tá? Tanto que até nas unidades padrões, quando a gente fala pela questão da estrutura física das unidades CRAS-CREAS, a gente não encontra a sala do assistente social, sala do psicólogo, não. É a sala de atendimento psicossocial, pois há a necessidade dos dois profissionais, cada um com o seu olhar profissional de acordo com a sua área, para atender aquele indivíduo e identificar as demandas daquele indivíduo, porque às vezes ele chega com uma determinada demanda e ali no atendimento, ali no acolhimento, naquela escuta qualificada, você consegue perceber que a demanda dele não é só aquela, né? E sim várias outras, né? Todo um conjunto ali que acaba colocando aquela família naquela situação de risco pessoal e social, tá? Porque durante esse acompanhamento, turma, e a partir de uma interação ativa, se tem a possibilidade de construir um conhecimento mais aprofundado sobre a família, seus recursos, sua história, seus vínculos, suas redes sociais de apoio, o contexto social, histórico e cultural no qual está inserida. E, além disso, prestar um acompanhamento continuado e cotidiano das ações por parte dos profissionais de referência para as famílias e território, tendo em vista os resultados que desejam ser alcançados e os impactos que as intervenções venham a ter no indivíduo ou na família atendida diante de tais situações de risco pessoal e social. E tratar do termo acompanhamento, turma, remete ao monitoramento das famílias e indivíduos com direitos violados. E o monitoramento, ele é uma importante etapa do processo de intervenção nos CREAS. Ele é realizado por meio de processos presenciais, ou pode ser à distância também, sendo sempre, claro, uma ação que se propõe a implementar a intervenção realizada. Então, durante um estudo de caso, ali entre os técnicos de referência do CREAS, você pode, por exemplo, identificar que aquela família ela já conseguiu superar a situação que originou ali aquele atendimento, na acolhida inicial e que demandou o acompanhamento familiar, Então, havendo essa superação, consequentemente, haverá o desligamento dessa família e, prestem atenção, encaminhamento dessa família para o CRAS. Tá? Por quê? Para que o CRAS dê continuidade ao acompanhamento dessa família, certo? Na forma ali de prevenção do acompanhamento,
para que essa família não volte a se colocar em uma situação de risco pessoal e social. Então, essa referência e contra-referência nos serviços, ela é de grande importância. E, infelizmente, a gente não verifica muito isso na prática, né? As famílias são desligadas do CREAS e são esquecidas, né? Não há esse encaminhamento, né, das famílias que saíram do atendimento especializado, né, por situação de violação de direitos, sendo encaminhadas para os Centros de Referência de Assistência Social, né, os CRAS. E na nossa próxima aula, daremos continuidade falando do atendimento psicossocial, do atendimento em grupo e na orientação jurídico-social. Aguardo vocês na próxima aula. Beijos!